O paciente começa a reclamar de cólicas nas menstruações, fala, ah, isso é normal, toda mulher tem. Isso é normal mesmo? A gente tem que aceitar isso, né? E olha que as estatísticas que 10 a 15% da população feminina pode ter endometriose, né? É acometida com endometriose. Exatamente, e é uma doença que impacta a mulher em vários níveis dela, né? Então, como ela pode trazer dor, isso vai trazendo uma mulher que pode ter mau humor, que pode começar a ter dificuldades na sua vida pessoal, na sua vida no trabalho, e ela não é valorizada. E às vezes nós temos adolescentes que começam a ter sua primeira menstruação e muito dolorosas, que acabam parando às vezes até na emergência, e não é valorizado. Igual você falou, doutora Sueli. Ah, é normal. Ah, ela tá de TPM. Ah, ela não pode sair de casa porque ela não quer. Então, realmente é uma doença que traz um impacto muito grande para as nossas mulheres. Então, quando eu recebo as pacientes aqui no consultório e elas contam, né, essa história que desde a adolescência, todo mês estava lá no pronto-socorro, tinha que tomar Buscopan, o pai buscava na escola ou a mãe, ia ficar lá 2, 3 horas lá tomando medicação. Gente, isso não é normal. Acenda todas as luzes, né? E aqui eu gostaria que as mães, as tias, os pais, os maridos ouvissem sobre isso, porque vão ter filhas também, a esposa apresentando esse quadro, né? E é igual você falou, impacta para trabalhar, tem muita falta no serviço, né? Tanto é que estão querendo que isso seja reconhecido como um problema de saúde pública, né? Porque imagina uma mulher que todo mês tem que faltar um dia que seja, mas muitas faltam 2, 3 dias porque não conseguem trabalhar. Além do mau humor, não conseguem ter relações porque dói muito. O casamento começa a virar uma bagunça. Às vezes o marido interpreta o não querer ter relações porque as dores vão progredindo e não é só no período da menstruação. Passa-se em qualquer época do ciclo. Então, quando vai ter a relação, quando toca ali naqueles nódulos que existem na endometriose profunda, que é um tipo de endometriose que a gente pode conversar um pouquinho, é terrível, não conseguem concluir a relação e ela começa a ter medo. Aí ela não quer, né, iniciar essa atividade com o esposo. Além do que também, né, assim, toda a expectativa de vida dela muda, ela fica uma pessoa assim, até depressiva. Você não vê umas pacientes com depressão por conta da endometriose? Sim, por a endometriose, quando a gente fala de endometriose, nós estamos falando de uma doença inflamatória. É uma doença que atinge não só o ovário, não só a trompa, não só o intestino, mas ela pega a pelve de uma paciente de uma forma integral, e isso faz com que ela tenha dores, inclusive igual você falou, fora do período menstrual. Isso traz uma paciente mais triste, uma paciente mal compreendida e uma paciente realmente que chega no seu consultório tendo diagnósticos como depressão, como fibromialgia, que são diagnósticos que, na verdade, eles vieram de uma doença inflamatória pélvica. Muitos são operados de coluna e não tem nada na coluna. Você já recebeu um paciente assim? Que fez até cirurgia de coluna quando o que ela tinha era nódulos de endometriose. E abriu a paciente para descobrir algo e quando se deparou achando que era uma coisa, era endometriose. E é uma coisa triste, porque quando abriam o paciente no passado para ver o que era, muitas vezes deparava com aqueles endometriomas, né? Que endometrioma é endometriose no ovário, aqueles cistos enormes, acabavam tirando os ovários das pacientes. E nós vamos cair aqui numa situação que nós vamos falar um pouquinho, porque atrapalha a fertilidade dessa paciente, né? Grande parte da nossa clientela dentro do consultório é endometriose, né? A gente sabe bem sobre isso. Sabe, Dani, eu costumo falar para elas, para poder entender, uma maneira bem simples. Eu falo, olha, gente, todas nós mulheres, quando vamos menstruar, o útero contrai, joga esse sangue para fora, ali na região, vem pelo canal vaginal e vulvar, exterioriza ali como menstruação, mas um pouco reflui pelas trompas. E as mulheres que têm, digamos assim, a imunidade boa, o sistema imunológico bom, né? Porque endometriose tem várias coisas para explicar, não é só isso, mas um pouco cai lá dentro. Eu falo que os nossos, né, células de defesa, os famosos soldadinhos, não conseguem eliminar essas células ali. E aquilo ali vai tendo meio que uma vida própria. Cada vez que vem a menstruação,
sangra para dentro e o organismo lê sangue fora do vaso, é um inimigo, é como se fosse uma bactéria, um vírus, e o que faz? Vem todo o sistema de defesa, puxa aquele epíplon, aquele véuzinho que recobre o intestino nosso, falando assim para elas entenderem um pouco sobre isso dali, e faz uma verdadeira bagunça no ambiente pélvico, vai tendo aderências e pega o quê? Pega as famosas trompas, né? Que tem que estar livre, como diz o outro, livre, leve e soltas, né? Porque a trompa tem que ir lá e varrer a superfície do ovário que está ovulando para pegar o óvulo, para o espermatozoide vir e fertilizar ali aquele óvulo, formar um embriãozinho e ir para dentro da trompa, né? E o que a gente vê? Um verdadeiro emaranhado com dificuldade, trompa obstruída, semi-obstruída, que vem para nós na famosa esterossalpingografia. E muitas vezes nós vemos inclusive uma trompa até que funcionante, mas no ultrassom aqueles ovários colados, aqueles ovários que não são móveis, justamente pela aderência que a gente tem. E às vezes uma trompa que até tem passagem, ela não funciona tão bem por causa da inflamação. E aí nós temos um problema tanto de endometriose no ovário, que pode diminuir a reserva ovariana da paciente, como uma trompa que não funciona direito. Então aí nós vamos tendo uma maior dificuldade ainda para essas pacientes conseguirem engravidar. E elas aparecem no nosso consultório muito depois, né, doutora Sueli? Muito Elas tempo demoram, depois. né? E quando chega nesse estágio, no mínimo já tem 8 anos de evolução, né? Sabia que o Brasil é um dos países que mais rápido faz o diagnóstico da endometriose? Faz até mesmo antes dos Estados Unidos, tá? Então os nossos médicos, eles estão muito bem assim, voltados para esses sintomas que as pacientes têm, né? Embora isso seja mais assim comum para o médico que trabalha com a fertilidade, com a reprodução humana, muitos ginecologistas já fazem esse diagnóstico de forma mais precoce, o que é uma bênção, né? Porque antes, anos e anos tentando. Ô Dani, e também assim, aqui aparecem muitas pacientes que vêm já sem uma trompa, porque apresentam gravidez ectópica, né? Ou situação triste, né? E aqui é um risco de morte para a mulher, né? Porque quando aquilo rompe ali dentro, a gravidez, igual você falou, a trompa tá ruim, tá semi-ocluída, uma oclusão parcial que eles falam, passa o espermatozoide, fertiliza ali o óvulo, aí começa a desenvolver o embrião, aí ele não consegue adentrar, né? Você já pegou pacientes assim, que tiveram essa situação? Eu já peguei pacientes assim. E pacientes que, graças a Deus, foi diagnosticado muito rápido, e outras pacientes que acabaram evoluindo para realmente o rompimento, o sangramento. Então, é algo que nós devemos ficar de olho, né? Principalmente pacientes que têm esse histórico. Por isso que a paciente, quando ela quer engravidar, ela tem que procurar um médico, né? O ginecologista, até mesmo antes ali, para ela entender um pouco melhor, para a gente começar a já ver ela por inteiro desde o começo, não só quando ela engravida, porque quando essa paciente engravidar, principalmente as pacientes com endometriose, elas precisam ter um maior acompanhamento, porque por ela ser mais inflamada, ela também pode ter aquela outra doença que às vezes vem acompanhada com a endometriose, que é a adenomiose. Então a adenomiose, ela vai inflamar ainda mais ali o útero, e isso pode causar perdas recorrentes que a gente não imagina que pode ser por causa da endometriose. Isso traz cada vez mais sofrimento para uma mulher que está sozinha nessa jornada, às vezes por falta de orientação, ou imagina, eu vou engravidar quando eu quiser, ou não preciso passar, eu fiz minhas rotinas e eu vou começar sozinha. E ela vai começando essa jornada sem ter alguém do lado dela. Acho que isso é mais difícil ainda, né? Muito. Eu achei bom você falar sobre a adenomiose, que é a endometriose na parede do útero, né? Quando é no ovário, chama endometrioma. Por que essa adenomiose é importante para nós? Sabe, na anamnese eu vou direcionando e tirando, né, digamos assim, as preciosidades para saber como conduzir. E eu falo para os pacientes que a adenomiose e mesmo a endometriose sem estar instalada no útero deixa a pelvis muito inflamada e o útero é irritado. É um útero que contrai muito, com muito maior frequência, não intensidade maior, e fica fácil de expelir o embrião e não deixar implantar. Na reprodução a gente vê isso, né? Então, assim, a gente observa que aquelas pacientes que têm cólicas intensas, que têm aqueles sintomas de
peso na vagina, ali na vulva, parece que o útero vai cair, faz uma pontada, como se fosse uma facada aguda, indo para o reto, indo para a vagina. Nossa, como isso correlaciona essa parte clínica, que a clínica é soberana, com a ressonância magnética, né, mostrando ali a endometriose e a adenomiose, como também correlaciona com ultrassonografia transvaginal de mapeamento dessa endometriose, né? E outros sintomas que a gente sempre pergunta para o paciente na anamnese, né, Dani? E assim, para a gente saber se realmente tem ou não, né? O que mais você costuma perguntar assim na sua história clínica? Olha, o fluxo também é bem importante. Então, pacientes com um fluxo aumentado, fora do normal, às vezes até sangramentos aí que começam antes da hora ou que ficam pingando, aquela paciente que parece que menstruou o mês inteiro. Pacientes que têm também, a gente já falou disso, mas a dor na relação sexual é muito importante, é algo que não é normal. E às vezes a paciente acha que é normal e a gente começa a entrar ali numa dificuldade também de um diagnóstico de outros problemas que levam a paciente a ter o medo, que ela pode inclusive acabar aí indo para um vaginismo, para um problema que aí vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando muito intenso, né? Eu vejo assim que a diarreia também é um sintoma importantíssimo, né? E até a dor para urinar, às vezes paciente que tem acometimento na bexiga, que começa a ter às vezes até alteração, fala, eu tô menstruada, eu sempre tenho infecção urinária. E não tem nada na urina dela de infeccioso, mas às vezes começa a aparecer microhematúria ali, aquela hemácia, aquele sangue na urina também. É algo que acomete tudo, né, doutora Servi? Comete, inclusive esse processo, né, a presença da endometriose diminui a velocidade do espermatozoide, dificulta para ele subir, para ir encontro ao óvulo, né? O óvulo, quando sai do folículo, ele tá bem, mas ele caiu ali naquela pelve cheia de substâncias, né, inflamatórias, digamos assim. O que acontece? A qualidade dele diminui e as pacientes ficam revoltadas, né? Porque elas chegam aqui e falam que, doutora, se eu trouxer o tanto de ultrassom que eu tenho e diz que tá tudo bem, que tá tudo normal, que não tem nada, eu falo, minha querida, se aparecer endometriose na ultrassonografia, que é praticamente uma pelve congelada, que a gente chama quando tá tudo em bloco, tudo aderido, porque a ultrassonografia, assim, retirando o mapeamento, preparo intestinal, etc., que é uma ultrassonografia transvaginal direcionada e que depende muito de quem faz, porque não é todo médico ultrassonografista que está, digamos assim, familiarizado com o aspecto, a imagem para dar esse diagnóstico, inclusive até a localização das lesões. Mas uma ultrassonografia transvaginal normal, você acha que revela alguma coisa, Dani? Muito difícil. Elas aparecem com realmente uma pilha assim de exame que fizeram e não aparece nada. E quando aparece, é uma coisinha ali que ele fala, suspeito às vezes de uma adenomiose que tem aparecido mais nos exames, foram mudados os critérios, né? Então agora tá se falando mais no ultrassom, mas a endometriose, e realmente o médico que faz ultrassom de endometriose tem que ter esse preparo intestinal, não é qualquer médico que faz, é um exame demorado, minucioso. A pessoa ela tem que trabalhar muito bem ali para conseguir achar os focos das lesões. O endometrioma às vezes aparece, né? Que eles vão lá dando às vezes como um sistema hemorrágico que nunca some. E a gente já fica, esse está persistindo muito tempo. Você está muito suspeito, né? Uhum. Eu gosto muito de pedir a ressonância magnética pélvica com preparo também. Eu já aviso a paciente, olha, vai ter que colocar gel retal, gel vaginal, senão eu não consigo ver o que eu preciso. Uhum. É chato o exame. Mas ajuda muito para nós e antecipa esse diagnóstico, né? Sim. É importante ele, né? Você costuma valorizar os marcadores séricos, CA 125, isso daí? Sueli, doutora Sueli, para mim o mais importante é a clínica e da paciente, que ela é o padrão ouro ali para endometriose e uma boa ressonância magnética. Os marcadores tumorais, eles são muito inespecíficos.
Exatamente. A senhora segue eles? Não, muito difícil eu pedir, muito difícil. E às vezes o paciente vem com tudo isso, a maioria das vezes está normal, quando já vem alterado, o restante já aflorou muito tempo e nem precisaria daquilo ali, né? E quando é que a gente vai pensar em encaminhar essa paciente para uma vídeo, olhar lá dentro e fazer esse diagnóstico? Existe isso hoje, fazer uma vídeo para fazer diagnóstico? Cabe a isso ainda hoje? Ir lá avaliar a pelvis, olhar com a ótica para ver o que está acontecendo? Olha, acho que a era do vídeo para diagnóstico passou. Porque com tudo que a gente tem à disposição de exame de clínica, que a gente consegue valorizar essa paciente, o ideal é, se a gente precisar fazer uma vídeo para tratamento, se tudo que ela fizer na vida dela e ele for muito impactante, de realmente já ter acometimentos intestinais, acometimentos muito importantes, aí a gente ir para uma cirurgia bem planejada e com alguém ali que esteja dominando já essa área, para não ficar entrando, inflamando mais essa paciente, queimando, olhando e não adiantando nada a vida dela. Você disse certinho, porque hoje, menos do que há uns 5 anos atrás, nós encontramos menos pacientes assim, mas até uns 5 anos atrás vinham pacientes com 3, 4 vídeos e uma lástima, né? Porque fazia, queimava, retirava pedaços. E eu costumo falar assim que cada vez que você vai com um bisturi ali elétrico, né? Mesmo que seja monopolar, ou seja, mesmo que seja bipolar, né? Esse bisturi vai queimar tanto em profundidade como lateralidade, principalmente no córtex ovariano, e lá se foi toda a reserva de oócitos, que é 3 milímetros no córtex, né? Então é uma tristeza muito grande. A vídeo, como você falou, tem que ser feito com equipe multidisciplinar. O ginecologista pode estar junto, ele pode e deve, mas ele não é o elemento mais importante, digamos, ali. Ele é importante para ajudar, não, esse ovário está assim, até mesmo para ele ver e saber como vai conduzir. Mas um cirurgião que trabalha com endometriose, com formação para endometriose, um ginecologista poderia entrar, desde que tenha essa formação para a endometriose, uma formação maior para a cirurgia geral, digamos assim, ampla, porque essa cirurgia é uma cirurgia complexa, grande, principalmente quando envolve endometriose profunda, né, Dani? Então, não, a pessoa tem que estar preparada e muitas vezes tem focos em bexiga, pode acontecer de abrir bexiga, tem que tirar parte de intestino, hoje menos, mas ainda se pratica bastante, né? Porque tá todo acometido. Então, igual você falou, tem que entrar para resolver, tem que ser planejado, não é, deixa eu ver o que tem para ver o que eu vou fazer, né? Exatamente. E a senhora falou uma coisa sobre a queimar esses ovários. Quando a gente vai para uma cirurgia de endometriose, tem algo que a gente pode fazer antes para prevenir essa reserva ovariana, né? Então, nós temos que falar, principalmente para as pacientes que ainda não vão ter filhos, que antes de ir para uma cirurgia dessa, que pode ocorrer de sangrar ovário, de às vezes ter uma perda ovariana e de ter que fazer alguma intervenção, nós podemos preservar esses ovários que ela tem. Então a gente capta e a gente guarda os óvulos dela. Antes mesmo dela ir para uma cirurgia, de uma intervenção tão grande que pode trazer realmente uma tragédia ali para a reserva ovariana dela. Sim, você lembrou bem que seria o congelamento de óvulos, né? Deixar o estoquezinho dela ali. Se não precisar, tudo bem, são óvulos, pode depois descartar ou doar, se quiser, porque tem tanta paciente que precisa, né? Mas não fazer isto sim, sem fazer essa cirurgia que vai ter que mexer em ovários, sem congelar óvulos, né? No caso assim de FIV, que a gente vê muitas pacientes chegar, doutora, eu tô com indicação de operar a endometriose antes, operar a endometriose depois de fazer embriões, o que eu faço? Eu tô perdida, né? E a gente já tem essa situação já estabelecida pelos guidelines que nós nos guiamos, tanto da Sociedade Americana de Reprodução Humana de Reprodução Assistida, como também do europeu,
né? E nós podemos, assim, direcionar melhor as pacientes. Sim, então a gente sempre vai orientar ela a captar antes. Então, a fertilização in vitro, a gente tem uma indicação de captar, de guardar, de preservar esses óvulos. Já podemos fazer os embriões e congelar esses embriões, e aí depois a gente vai tratar essa endometriose. E aí pode fazer ali o que quiser, mas essa paciente está resguardada, que ela vai aí ter uma chance depois para ela transferir esses embriões, para conseguir aí tentar a gestação dela. Ô Dani, você já pegou aqueles casos que você tem ovários lá atrás do útero, os kissing ovaries? Aí eu vou pedir um time, porque aí nós vamos ter que entrar antes, com muito cuidado, reorganizar a anatomia, orar para que essa paciente tenha menos de 35 anos, mas se não tiver, fazer isso, senão nós não temos acesso. Eu falo que a nossa agulha é reta quando entra ali junto com o transdutor vaginal, porque a gente colhe os óvulos, não tem corte, né? Graças a Deus. Sim. Vai via vaginal, a vagina é bem fininha ali, e nós temos ovário daqui, ovário daqui, mas quando os ovários estão lá atrás, é uma tragédia, porque a agulha não faz curva, ela vai reta assim. Então nós temos que realmente liberar esses ovários com o mínimo de dano possível e ir para estimulação, né? Então Exato. Tem casos e casos. E também assim, a endometriose, quando a paciente quer o bebê, é uma situação. Quando ela quer ficar livre da dor, quer ter uma vida social ativa, quer ter uma vida sexual ativa, quer ter bom humor, quer viver, quer ter qualidade de vida. Então elas optam muitas vezes fazer uma cirurgia e deixar bebê para outra época. Elas falam assim, eu não tenho nem como ter bebê porque eu não tenho nem como namorar, né? Então, mas como nós estamos aqui focando um pouco mais na fertilidade, é coletar os óvulos, congelar se não quiser beber nesse momento, ou e ver as condições anatômicas, como nós vamos agir, formar embriões, deixar congelado e trabalhar com essa pelve, faxinar essa pelve, para depois pôr o embrião lá dentro, para poder acontecer então a gravidez. E aí vem mesmo, hein? Não ponha mais que um que implanta para valer, né? Já tive casos assim. E essa paciente, e chega muito, né? Essa paciente no consultório que tá tão desesperada, ela chega a tá fora da casinha, assim, né? De dor, da vida dela se passando na frente dos olhos dela, que ela fala, eu não quero ter bebê agora, eu não quero nem pensar nisso, eu só quero que pare a dor. E essa paciente é muito importante a gente recuperar um mínimo de qualidade de vida para ela conseguir respirar sem essa dor, para ela conseguir pensar melhor sobre isso, né? E às vezes uma cirurgia ou outros tipos de tratamento que a gente pode trazer para essa paciente, pelo menos para ela sair desse pico de dor, esse ciclo que não passa, né? Ela nunca tá livre. E aí ela vai perdendo realmente qualquer desejo ali de ter um bebê, ela só quer se livrar dessa dor mesmo. E nós temos tratamento, né, doutora Sueli? Claro, nenhum é absurdamente definitivo como uma cirurgia, mas tem várias coisas que a paciente pode fazer que ela pode trazer uma melhora para a dor. Então, nós podemos fazer uso de antidepressivos, né, que ajudam bastante com a dor. Nós podemos usar o anticoncepcional para essa paciente, não que ele seja um tratamento, mas às vezes ajuda ela a recuperar ali um respiro desse ciclo infinito, e outros hábitos que ela pode mudar. Tem coisas que ela pode fazer, não tem? Uma dieta anti-inflamatória, né? Ela pode fazer. E Dani, assim, hoje nós temos o Dianogest, que é bem específico, também podemos conduzi-la, também bloqueadores outros de menstruação, como o DIU com hormônio. Então tem muito como fazer, exercício físico, eu disse que a pessoa que tem endometriose tem que correr da endometriose, fazer exercício, ter uma alimentação saudável. As nutricionistas hoje estão super preparadas para oferecer para elas dietas excelentes. Mas eu quero falar uma coisa com você que eu fico assim, até em cólicas na cadeira quando vem para mim. Paciente com endometriose gravíssima, suboclusão tubária, tudo tá muito ruim, mas parece que não entrou na cabeça delas ainda e elas querem continuar tentando gravidez espontânea.
E assim, é um desejo delas, a gente não pode desrespeitar isso, mas ela tem que saber que ela está perdendo o tempo dela, está passando a idade, está aumentando a endometriose, né? Porque tudo isso que nós falamos aí, que usamos, pode, digamos assim, estacionar a evolução da endometriose, mas se ela está usando um contraceptivo, um Dianogest, isso funciona como contraceptivo, tá impedindo de engravidar. E muitas vezes elas querem insistir numa gravidez espontânea, natural. Aí eu vou conversando, falando, vamos tentar aí 2 meses, 3, passou disso, não vamos fazer. E mesmo quando faz cirurgia, elas querem tentar uns 3 meses. Sempre eu concordo nesse sentido, mas mostrando para a paciente a idade dela, como está essa reserva ovariana que a gente tem que aferir sempre, porque realmente já está muito baixa, independente de ser uma paciente jovem ou não, né? A maioria das vezes. E o desgaste que ela tem tantos anos, vem com 4, 5 anos, 7 anos, muito mais tentando a gravidez. E claro, já era para estar no 4º, 5º bebê, né, espontaneamente, e não vem, mas ainda quer chegar aqui e ouvir de nós que pode ter uma gravidez espontânea. Eu sei que não é fácil para elas, mas gente, a FIV tá aí para isso, tá? Graças a Deus que tem uma técnica chamada fertilização in vitro, que vai providenciar logo esse bebê, na maioria das vezes, vai trazer um alívio dessa situação, ter a prole e depois a gente tá livre para tratar essa endometriose da melhor maneira possível, né? Você não tem muitas pacientes assim? Eu tenho, e tenho uma dificuldade muito grande com o tempo, que a gente parece que o tempo está escorrendo pela nossa mão e a gente não consegue realmente convencer a paciente de que o tempo dela também está escorrendo. Eu tenho uma média de demora entre um diagnóstico e uma indicação de um tratamento por fertilização in vitro de 6 meses a 1 ano. E 6 meses a 1 ano para uma paciente que já tem uma baixa reserva ovariana é muito tempo. Então, realmente é muito difícil para nós mulheres entender e aceitar que para nós como que é a nossa vida? A gente vai crescer, a gente vai menstruar, a gente vai querer ser mãe quando a pessoa quer e a gente vai engravidar quando a gente quiser. E se deparar com esse obstáculo grande, mas que é um obstáculo que a gente pode passar com a fertilização in vitro, que cada vez mais as tecnologias estão incríveis, os meios de cultivo, as nossas taxas estão aumentando. Imagino que era 10 anos. Hoje nós temos outro tipo de tecnologia à nossa disposição e nós conseguimos trazer resultado para essas pacientes. Mas esse tempo que vai se esvaindo das nossas mãos, eu acho que também é o que mais me pega em questão de vamos fazer algo. Então a média de um diagnóstico e indicação de tratamento ele é grande. Grande. Você tem razão, e às vezes a gente tem paciente que vem, você explica tudo isso, faz o diagnóstico, ela parece que vai evoluir, o marido às vezes fica sentado, calado do outro lado, não fala muito, mas a gente vê que ele é o decisor, sabe? Ele é o fator de decisão, é ele que vai decidir, e muitas vezes ele acha que nada, besteira, vamos continuar tentando que esse bebê vem. Maridos, por favor, a mulher ela perde em idade, ela perde em reserva ovariana, e na endometriose, literalmente, a endometriose come esses folículos que estão ali no ovário. Elas ficam sem chance alguma. Aí vão demorando cada vez mais, vão cair num banco de óvulos. Não tem como, não vão ficar sem bebê, mas é banco de óvulos, adoção de crianças, que são maneiras nobres de chegar e ter filhos também. Mas se ela tem essa chance de tentar com óvulos dela, então não deixa passar, vamos dar essa chance, porque vem o casal, daí some. E sabe como que eles falam depois que volta? Ai, doutora, eu tive aqui há 2 anos atrás, eu olho na ficha, realmente, 2 anos atrás. Então, a senhora indicou, a gente não quis fazer, eu não concordei, ou meu marido não aceitou, ou a questão religiosa pegou para nós, né?
E assim, a gente, coitado, Deus não tem culpa nisso, realmente não tem. A gente está num mundo que essa situação existe, né? E eu acredito que se Deus quiser fazer um milagre, Ele vai fazer diretamente esse milagre, ou Ele vai atuar através dos profissionais. E ele trouxe todo esse conhecimento para o profissional ajudar. Mas tem gente que quer que Deus ajude, mas quer dizer da maneira como ele quer que Deus ajuda. Então, olha, Senhor, o Senhor me ajuda. Eu estou aqui numa médica que faz fertileuta, que faz as técnicas de reprodução, mas eu não quero saber de técnica de reprodução. O Senhor me mandou aqui, mas eu ainda quero uma gestação espontânea. E depois não tem como ter com óvulos próprios. Então, mulherada, cai a ficha, tá? Cai a ficha. Vamos buscar o tratamento correto no tempo correto em que vocês podem ainda ter com seus próprios óvulos. E para conscientizar ainda mais, nesse mês tão importante, já buscar esse diagnóstico, novas. Nós estamos vendo, né, doutora Sueli, pacientes que não têm endometriose, mas com 32, 33 anos já com baixa reserva ovariana. A senhora pega isso, não pega? Muito. Eu pego paciente com 27 anos, já com suficiência ovariana, indo para falência mesmo, usando contraceptivos, porque não sabe que já tem dificuldade. Quando vem aqui, querem tomar contraceptivo, colocar um DIU, uma coisa, eu falo, você já testou, já aferiu sua reserva ovariana para saber como é que está? E para mais 5 anos aí de contracepção? E é assustador, porque nós estamos vendo um aumento dessa dificuldade de gestação a nível mundial, não só com a endometriose, mas de todas as nossas mulheres, e por diversos hábitos que nós tivemos vindo cultivando, né? Então, fácil acesso a diversas coisas nocivas e ruins e no nosso dia a dia mesmo. E para a paciente de endometriose, isso é mais um alerta ainda, porque ela vai ter essa reserva ovariana diminuída, isso ela já sabe. Então, é interessante ela já estar pesquisando isso. E para os nossos colegas também, para os nossos colegas ginecologistas, não deixem uma paciente com endometriose tentando uma hora engravida. Não é uma hora engravida. Precisa de orientação e precisa desse olhar com mais carinho em cima dessa paciente. E a paciente também dá uma chance para ela entender seu corpo, conhecer mais da doença e procurar a nossa ajuda. Porque essa demora em procurar a nossa ajuda é um caminho decisivo, principalmente por causa da nossa idade, porque o nosso tempo não passa. Nosso tempo, ele passa, na verdade, ele não para. Diferente do homem, que consegue ali ter um espermatozoide bom por um tempo. Mas o nosso tic-tac tá passando, né? Você diz que o homem tem espermatozoide por um tempo. Na realidade, ele é um eterno reprodutor. Mas com 44 anos, a prole que ele vai produzir já pode ser afetada a partir dessa idade, com maior chance de esquizofrenia, autismo, X frágil. Então, a qualidade da prole também deixa muito a desejar, né? E essas mulheres, elas realmente têm que pensar, elas têm que tomar uma atitude e buscar o fertileuta. Eu tenho ficado muito feliz ultimamente, porque muitas pacientes já vêm aqui, doutora, eu estou demorando a engravidar, o meu médico pediu para voltar daí tantos meses, eu já resolvi vir logo aqui saber o que está acontecendo. Elas estão mais esclarecidas, Daniela, muito mais esclarecidas. É verdade. Graças a Deus, né? Sim. Com certeza. O que nós temos alguns públicos, né? Então, pacientes que já demoraram bastante, estão nos seus 40, 42 anos, e pacientes mais jovens que já estão procurando. E elas procuram justamente porque elas estão atrás de informação. E o que a gente quer aqui é trazer informação para elas pegarem a rédea ali e falarem, não, eu vou procurar ajuda, eu vou atrás do meu diagnóstico e eu tenho tratamento. E se precisar chegar numa fertilização in vitro pro meu tratamento, eu já tenho uma ideia do que isso é e eu tenho uma ideia de que isso pode me ajudar. Então, acho que esse é o papel principal que a gente tem em mãos. Sim, espero que esse nosso papo aqui tenha ajudado muito as mulheres, né?
e esse mês de março não seja um mês que venha trazer assim angústia, né, ansiedade, mas venha trazer assim esperança para fazer esse diagnóstico precoce, um alerta se tiver esses sintomas que nós falamos, e que também possam ver que existe muita luz aí no final e muita chance de ter o bebê em casa. Com certeza, que março vem aí pra gente conseguir alcançar o máximo de mulheres possíveis. Isso mesmo.